comentário e peço a você que assista esse vídeo até o final. Aí, ó, pra vocês verem que a coisa é séria, ó. Enquanto vocês estão em casa dormindo, aí, ó. É muito estranho em um estado onde você tem o deputado federal mais votado do país, inclusive, sendo o candidato do Bolsonaro, o deputado estadual mais votado, o deputado estadual Bruno Engler, que também bateu recorde, bolsonarista. Você tem o Cleitinho, que era o candidato do Bolsonaro ao Senado de Minas, também ganhou. E você tem o Romeu Zema ganhando aí em primeiro turno, e o Lula está na frente. É só mesmo uma pergunta, eu acho bastante estranho. E o Bolsonaro não compactua com as nossas ideias de liberdade e de evolução. Então, se você, porventura, faz parte dessa egrégora e votou contra ela, você será penalizado karmicamente. Nós nos unimos durante esse tempo todo que eu tive que ficar quieto, porque vocês não vão conseguir vencer o poder e o tamanho de uma egrégora que é a nossa. Meus irmãos, a coisa é mais séria do que você imagina. O que aconteceu ontem, eu já vou fazer aqui o meu desabafo que eu não pude fazer lá na rádio, né? Como eu queria estar aqui no meu estúdio, aqui com vocês, para poder falar o que eu gostaria. É por causa daqueles cristãos que dizem: crente não pode falar de política. E esses que vêm com esse discurso, provavelmente são os que votam na esquerda. A verdade tem que ser dita, meus irmãos. Eu vou colocar aqui vídeos, imagens fortíssimas. Você não pode perder, fica até o final da live. A graça e paz, povo da fé. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui desse canal. Uma live de caráter emergencial. Nós precisamos falar. Nós não podemos ser covardes, nos acovardar diante do que está acontecendo, do cenário que está sendo montado, né, para o dia 30 de outubro. Algo muito estranho aconteceu. Nós vamos começar com o Nicolas. Vamos primeiro falar um pouco do que aconteceu aqui no plano físico e depois a gente parte para o plano espiritual, para o mundo espiritual. E vocês vão ver que o diabo não brinca de ser diabo e tem muito crente brincando de ser crente. Não é verdade, pastor Claudinei? Esse é o grande problema, né, pastor Giovanni? O senhor iniciou a sua fala colocando muito bem as suas palavras, dizendo que a grande problemática está em cima daqueles que se dizem ser de Deus e entra com o discurso diabólico, né? Dizem ser de Deus, mas entra com o discurso diabólico dizendo: crente não pode se envolver com política, fé e política não se alia, isso e aquilo. São esses tais, dos grupos responsável, né, por toda essa maldade que aconteceu no dia de ontem, pastor Giovanni. Verdade. Pastor Rodrigo, você também concorda com o pastor Claudinei? Essa enxurrada de comentário que a gente recebeu dizendo: olha, vocês parem de falar de política, vocês vão pregar o evangelho. Primeiro, pessoas que não acompanham a gente. Entrou, turista que está passando, porque se conhecesse a gente, sabe muito bem que o que mais se prega aqui nos nossos canais é o evangelho. Segundo, que são cristãos comunistas disfarçados que votam na esquerda e estão incomodados porque estamos falando a verdade. Não é isso, pastor Rodrigo? Com certeza, pastor Giovanni. Eu costumo dizer que as pessoas que voltam na esquerda não tem realmente a Bíblia como base de fé. Essa é a verdade. Está de enfeite, está de amuleto, ou seja, é um crente de rótulo só, mas o conteúdo está zerado. Porque quem é crente realmente que tem conteúdo, que entende um pouquinho de geopolítica, entende um pouquinho de Bíblia, vai voltar para a direita. Não porque a direita, eu falo direita porque o candidato que está lá, ele defende os princípios da família. Inclusive hoje, pastor Claudinei, encontrei uma irmã na rua, né? Ela passou perto de mim assim, e ela falou assim: olha, pastor Rodrigo, muito obrigado, pastor Jesus. Eu antigamente eu era do 9 dedos, mas depois que eu comecei a ouvir, a conhecer sobre o que é realmente a política, eu hoje voto
pro Bolsonaro. Eu não voto pro Que pro bom. Nove Dedos, não. Eu voto pro outro. Por Já quê? valeu Porque- a pena. As lives já valeu a pena. Por quê? Porque eu vejo que realmente eu não entendia nada. A igreja falava para não dar. Não é política, não é do diabo. Irmão, você quer ver o diabo? É quando você deixa o poder na mão de quem não professa a fé em Cristo Jesus. Você vai ver. Aí sim, vai pregar onde? Porque nós pregamos hoje, falamos um pouco de política, para amanhã nós não sermos proibidos de pregar a palavra de Deus. Por isso que nós falamos um pouco de política, junto com a questão evangélica. Vamos lá, vou soltar o vídeo aqui. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Nós não podemos falar com todas as palavras, mas vocês vão entender o que vai ser dito aqui nas entrelinhas. Quero fazer um questionamento antes aqui. É muito estranho em um estado onde você tem o deputado federal mais votado do país, inclusive, sendo o candidato do Bolsonaro, o deputado estadual mais votado, o deputado estadual Bruno Engler, que também bateu recorde, bolsonarista. Você tem o Cleitinho, que era o candidato do Bolsonaro ao Senado de Minas, também ganhou. E você tem o Romeu Zema ganhando aí em primeiro turno, e o Lula está na frente. É só mesmo uma pergunta, eu acho bastante estranha. Não é momento da gente ficar em cima do muro, não é momento da gente pensar em ganhar de um candidato que é um condenado em 4 instâncias, que defende aborto, legalização das drogas, defende ideologia de gênero. Então não é momento para poder ficar em cima do muro. Durante a pandemia, o Partido dos Trabalhadores ignorou o trabalhador na pandemia. Enquanto o presidente estava com o discurso de, olha, nós precisamos cuidar tanto do vírus quanto também da fome da economia, porque fome e miséria matam. Então eu quero que você aí, que está nos escutando, não fale mais para aquela pessoa que já votou no presidente. Converse com essas pessoas. Pessoas que estão em cima do muro, que são enganadas por essa lábia ideológica da esquerda. Então, a nossa estratégia vai ser levar a verdade para essas pessoas. Obrigado, Maria de Lourdes. Obrigado, Vanessa Gonçalves, se tornaram membros aqui do canal. Que Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus. Pastor Claudinei, diante disso que ele falou, ele começa dizendo assim... Olha, eu quero fazer um questionamento antes aqui. É muito estranho... Ele diz que é muito estranho isso que está acontecendo. Quer dizer, um estado onde todos de direita foram eleitos, senadores, deputados, governadores, foram eleitos com o apoio do presidente e o Nine lá ser, então, o mais votado nesse estado, que é um dos maiores eleitorado do Brasil, né? Que o senhor fala diante disso? Claro, com muito cuidado. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo, aconteceu e vai continuar acontecendo até o dia 30 de outubro, não é? Eu vou um pouco até mais além, pastor Giovanni, pastor Rodrigo, todos que estão nos acompanhando, diante da fala do Nicolas, né, que foi o deputado federal mais votado, né, em todo o Brasil, né, chegando a mais de 1,5 milhão de votos, né, foi o deputado federal mais votado. A gente chega aos números do Brasil de 8 governadores que é do lado da direita, que apoia o presidente atual. Esses 8 governadores se elegeram no primeiro turno e mais 8 governadores do lado do presidente foram para o segundo turno. Então, 16 estados do Brasil, os governadores apoiados pelo presidente se destacaram, né? 8 se elegeram no primeiro e 8 foram para o segundo. 8 senadores se elegeram no Brasil também do lado do presidente. E aí a gente percebe que os números não conferem. Por exemplo, nós vamos olhar para o Distrito Federal, Damares se elegeu senadora lá com um número estrondoso, né? Uma vitória estrondosa. E aí a gente percebe que Damares teve 200 mil votos a mais do que o presidente que estava apoiando. Então, para pensar, como que um senador recebe mais votos do que um candidato a presidente, pastor Giovanni? É só um pensamento, só uma maneira de nós avaliarmos. Isso sem contar, que a gente não pode deixar de comentar isso, que os institutos de pesquisas, né? A gente vê o comentário, né? Os togados relatando que vai combater fake news, que fake news tem que ser combatido, que tem que ser preso, né? E encarcerado os produtores de fake news.
o IPEC e o Datafolha foi a maior fake news do Brasil, induzindo pessoas ao erro, dizendo que o candidato da esquerda estava com 51% eleito no primeiro turno, que automaticamente em São Paulo, Tarcísio ficaria em terceiro lugar, que, enfim, que no Paraná teria segundo turno entre Ratinho e Requião, e tudo isso foi o IPEC e o Datafolha, e a gente percebe que eles, mais uma vez, produziram fake news para enganar as pessoas, pastor Giovanni. O senhor acha que depois disso, esses institutos de pesquisa, eles têm que ser investigados ou têm que ser exterminados? Aconteceu igual aconteceu com o Ibope, né? O que o senhor acha, na sua opinião? Na realidade, o Ibope, em 2018, né? O Ibope, em 2018, produziu uma narrativa tão demoníaca e tão errônea que, em 2018, eles produziram isso. Em 2019, eles mudaram o nome. Que nome que o Ibope tem agora? IPEC. Agora não é mais Ibope, é IPEC. Então, o antigo Ibope, que hoje é o IPEC, e o Datafolha, não deve ser simplesmente investigados. Os seus líderes, né, os que manipulam essas pesquisas que são compradas automaticamente, pago por pessoas a quem interessa, essas pessoas devem ser presas, investigadas e presas, e essas instituições devem se acabar. As pessoas não devem credibilizar esses tipos de instituições, que está mais do que comprovado dentro de 2 eleições, de que eles são produto do sistema, que estão aí para manipular as pessoas que não consomem as informações verdadeiras, mas vivem procurando informação na rede esgoto, na Band e nesses canais que só produzem narrativas para destruir o país, pastor Giovanni. Na sua opinião, pastor Rodrigo, com esse comentário cirúrgico do pastor Claudinei, você acha que depois disso tem que ser aberta uma investigação para investigar isso? Porque não é possível. Muita gente vai votar no que está ganhando. Naquela narrativa assim, eu não vou perder meu voto. O senhor já ouviu isso, pastor Rodrigo? Sim. Eu não vou perder meu voto. Ah, ele tá ganhando? Tá, eu não vou perder meu voto, não. Vou lá nele, então. É assim que acontece. Olha lá, eu defendo as pautas da direita, pois a esquerda é o próprio inferno. Ó, Denise, obrigado pelo superchat. Daqui a pouco você vai ver um trabalho, a cara do Nine no meio de uma estrela, de um pentagrama, é satanismo puro. Você vai ver como as trevas agiram um dia antes das eleições. Você vai ver um cemitério, por fora do cemitério, filhos das trevas. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E eles se uniram. E isso foi trago a público agora por um satanista, né? Que inclusive ganhou muita notoriedade aí de uns 2 anos, de 1 ano e meio para cá, ele ganhou muita notoriedade. Nós vamos trazer aqui essas informações, vocês vão ver que as trevas estão trabalhando forte. Claro que nós também agimos, oramos, ficamos de joelho até as 3 da manhã. Quem participou da vigília aqui? Escreve aí. Pastor, estava na vigília, né? Então, fique, porque você vai ver essas imagens e isso eu tenho que trazer. Pastor, para que essas imagens? Para trazer um despertamento. Um despertamento. Porque nós precisamos vencer. Nós precisamos vencer. Se for da vontade de Deus que nós não vença, amém. Mas nós precisamos vencer e eu tenho certeza que Deus não quer que os seus filhos pereçam. Então, pastor Rodrigo, o que o senhor acha? Tem que ser aberta uma investigação? Olha lá, a Lilian estava na vigília, muita gente que estava na vigília. Cristina, uma vigília maravilhosa, uma Kátia, né? Oramos, louvamos, recebemos palavras que nos trouxeram ânimo e agora é a hora da gente continuar agindo como cristãos, como servos de Deus. Pastor Rodrigo, fica com a palavra. Com certeza, pastor Giovanni, tem que abrir sim uma investigação e pior de tudo as TV abertas, né, apoiando e colocando isso com veemência. Então você vê a máquina trabalhando contra o atual governo. Deveria ser ao contrário. Toda vez a máquina trabalha a favor ao governo que está vigente. Você percebe aí a máquina trabalhando de uma forma forte, muito em cima, tentando, de qualquer forma, aí, desmerecer o atual governo para colocar o ex, né? Então você percebe aí, gente, que tem uma manipulação. Ontem estava eu e o pastor Ney ao vivo, nós ficamos indignados
indignado com a forma, a condução, né, pastor Rodney? A situação. E o que dói mais, irmãos, é saber que tem crente, cristão, né? Cristão que professam a fé em Cristo e voltam no 9 dedo. Sabendo das pautas que está por trás, né, na questão aí de tirar a criança do ventre antes do tempo, as questões aí que tu sempre fala aqui no canal. E a pessoa vai lá, o abençoado, ora, levanta de manhã, ora, faz as suas orações, lê Bíblia, e vai lá no colégio e aperta o dedo, condenando as crianças que ainda está para nascer, à morte. Você percebe, pastor Rodney, que as crianças, o povo das trevas, é bíblico, né? São mais prudentes do que o da luz. Irmãos, é momento da igreja se unir. Nós vemos igrejas se dividindo, igrejas virando, me chama lá no nome lá, inclusivas, igrejas inclusivas. Igrejas que eram igrejas que professavam a fé, que seguiam à risca a questão da família, que apoiavam o casal homem e mulher. Abriu, irmãos, inclusiva, e apoiando tudo que o outro lado apoia. E aí você vê que um povo dividido, pastor Giovanni, um reino dividido não subsiste. E você vê as trevas se unindo bravamente e depois ainda jogam na cara da igreja. Irmãos, está na hora da igreja se levantar, meu irmão. Está na hora de nós unirmos nossas forças e apoiarmos realmente as pautas que apoiam a família. Está na hora. Ó, eu tô vendo aqui, enquanto o pastor tá falando, eu tô colocando as matérias. Você vê que toda a mídia tá com o Nine. Toda a mídia. Você não vê uma pesquisa aqui, nesses portais de esquerda, dizendo que o Bolsonaro está na frente que o atual presidente está na frente do antigo presidente, pastor Claudinei. Então, você vê que a Globo, todos eles estavam apontando a vitória do Lula no primeiro turno. Essa é uma jogada, pastor Giovanni, pastor Rodrigo, que funcionou em todos os países que tomaram posse, né, do governo na última eleição. Por exemplo, na Colômbia foi assim, em todos os países, no Chile, em todos os países, na própria Argentina, em todos. Foi assim, os institutos de pesquisa entram dando uma estatística e uma previsão altíssima para o candidato de esquerda e aquele que é de direita que está concorrendo à cadeira presidencial com um número baixo. Aquelas pessoas, né, os indecisos, né, porque os indecisos são aqueles que, eu volto a repetir, são aqueles que chegam e dizem assim, ó, não mistura política com fé, não mistura religião com política, Deus odeia a política, fica tudo na mão de Deus, seja o que Deus quiser. Esses são os indecisos que estão em cima do muro, que lá no final, no momento X, vai pender para o lado da esquerda. Eles têm esse discurso, vai indo, até no momento X pender para o lado da esquerda. Mas, então, os institutos de pesquisa já trabalham em cima disso, né, manipulando a mente dessas pessoas para que venha ter essa eleição tendenciosa. E foi o que aconteceu no Brasil. A gente vê todas essas matérias sendo lançadas pelos institutos de pesquisa, 48, 50, 54, 51, e o presidente atual com um número bem baixo, em terceiro lugar, lançando Ciro, isso e aquilo. Quando, na realidade, erraram em tudo. Foi tudo uma manipulação, uma narrativa, porque Ciro não ficou em terceiro, quem ficou em terceiro foi Simone, você está entendendo? Automaticamente era para ser no primeiro turno, não foi no primeiro turno. A gente começa a perceber toda essa montagem, né? No momento da abertura das urnas, até 30% das urnas do Brasil, o candidato da direita estava, né, com 48%, enquanto o candidato da esquerda estava com 41%. Do 30% até o 80%, foi assim, pastor Giovanni, ó, uma queda livre do candidato da direita e uma crescente assustadora do candidato da esquerda, diante das aberturas das urnas. Coisa que não confere, porque nós vemos aí, você pode correr nas redes sociais, você vai ver vídeos de pessoas que chegou lá e batia no botãozinho verde e não dava nada. Tá entendendo? Chegava lá e disse, ó,
meu nome já foi conferido aqui, meu nome já não está mais para ser, né, para cumprir o meu dever de cidadão Já brasileiro. votaram por mim. Exatamente. Então, a gente começa a perceber que há algo que precisa ser avaliado pela sociedade brasileira, que precisamos parar para ver realmente o que aconteceu e o que está para acontecer. Essa é a grande realidade, pastor Giovanni. Vamos colocar aqui o Bolsonaro, o pronunciamento do Bolsonaro, depois nós vamos para a parte espiritual, Pastor que é a mais Giovanni, tenebrosa. Oi, Antes de colocar, eu queria só colocar uma imagem aqui pro fica pastor- à vontade. o pastor Claudinei comentou ontem, que foi a própria mão de Deus que deixou vir pro segundo turno, porque faltou pouquinho para... Não, ó, eu tava na rádio lá e quem tava acompanhando viu a minha angústia. Quando tava com 95%, 95% havia uma probabilidade pequena, mas havia, do candidato da esquerda chegar aos 50% mais um voto. Exatamente. Havia uma probabilidade. Então eu estava ali em oração, sabe? Eu não podia interromper o jornalista para a gente orar, não podia, porque eu tô num espaço que não é meu, eu tô num lugar, tô num território diferente do meu. Então, eu peguei e estava ali em espírito clamando a Deus, Senhor, misericórdia, não deixa. Porque eu estava vendo a hora, porque travou 95%, vocês estavam acompanhando também, né, pastor? Travou. Aqui. Nossa, travou, não ia. Na realidade, pastor Giovanni, vamos voltar a fala do senhor e do pastor Rodrigo, esse número que está aí, o senhor percebe que é o próprio Deus, né? O próprio Deus dizendo para o povo, é isso que vocês querem mesmo? Por quê? Porque dentro desse número aí, pastor Giovanni, se o candidato da direita aí que ficou em segundo lugar, se não tivesse esse 20% que está aí, o candidato da esquerda se elegeria no primeiro turno, mesmo não tendo alcançado 50%, porque daria 5 pontos de diferença do candidato que está em segundo lugar. E esses 5 pontos já credibilizaria o candidato da esquerda a ser eleito no primeiro turno. O senhor consegue entender? Então, esse 5 pontos, né, esses 5 pontos de diferença, né, que não aconteceu, é o motivo, é exatamente o trabalhar do próprio Deus perguntando para a nação brasileira, né, para o povo aqui do Brasil, se é isso que esse povo quer mesmo. Porque a gente começa a perceber que o que aconteceu em Israel no governo de Saul é exatamente, né, o que está acontecendo, o que está para acontecer no Brasil. Israel estava muito bem, Israel estava sobressaindo diante dos adversários. Aí o povo começou o quê? Começou a olhar para as nações vizinhas e admirá-los, dizendo, não, os amorreus têm um rei, os filisteus têm um rei, os heveus têm um rei, os jebuseus têm um rei. Por que nós não podemos ter um rei? Nós queremos um rei também. E aí Samuel chega no povo e diz, gente, Deus me levantou como juiz, Deus me levantou como sacerdote, Deus me levantou como profeta. Vocês têm tudo o que vocês precisam. Quem comanda Israel é o governo teocrático, não é o governo monarca. Fica tranquilo, gente. O povo, não, nós queremos ser igual aos filisteus, nós queremos ser igual aos heveus. As nações que nos rodeiam servem de exemplo para nós. Aí Deus disse para Samuel, Samuel, fica tranquilo, eu vou dar um rei para eles e deixa que depois eles vão sentir na pele o que eles estão pedindo. E aí Deus deu Saul. E aí todo mundo sabe o que aconteceu no reinado de Israel. Foram envergonhados, foram derrotados, foram humilhados ao ponto que Deus, como escolheu Israel, teve misericórdia e deu uma chance levantando Davi para trazer Israel para os trilhos. A gente começa a ver que o Brasil está entrando por esse mesmo caminho, admirando as nações vizinhas que estão ao nosso redor, pastor Giovanni. Nossa, é muito sério. Até que os cachorros sumir da rua, né? Pra poder cair a ficha, né? Quando os gatos e os cachorros sumir da rua, aí já é tarde demais, meu irmão. O pastor Claudinei, agora eu acredito que com essa fala do senhor aí, eu não tinha pensado nisso, dos 5 pontos, aqueles 20... ali ó. Aquela porcentagem minúscula ali. Foi, graças a Deus, o que manteve o presidente Bolsonaro no jogo. Senão hoje nós estaríamos aqui dizendo, olha gente, 2023 pode esperar aí a manifestação do anticristo, pode esperar o arrebatamento da igreja, porque já está tudo acontecendo da maneira
que está descrita no livro sagrado. Só respondendo o irmão que perguntou do meu irmão, o meu irmão Paulinho da Sucata. Ele não se elegeu, meu irmão, tá bom? Ele não se elegeu, infelizmente, não foi dessa vez, mas eu creio que o Paulo ele não desiste, né? Mas tivemos pouco apoio. Nós divulgamos muito aqui e poucos irmãos nos apoiaram. Essa é a verdade, tá? Os números que dizem isso. Mas eu quero glorificar a Deus pela vida dos poucos que acreditaram em nós e que confiaram um voto no meu irmão, Paulo Roberto. Tá bom? Ainda bem que o Paulo é muito resiliente, né? Ele não vai desistir tão fácil. Vamos ver aqui, então, o depoimento aqui do presidente ontem à noite. Nós vencemos a mentira o dia de hoje, que estava o Datafolha dando aí 51% a 30 e poucos. Então vencemos a mentira. Temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada, que é consequência da política do fica em casa, a economia a gente vê depois, é consequência de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica também. E tenho certeza que vamos poder melhor mostrar para essa parcela da sociedade que as mudanças que porventura alguns querem, pode ser pior. Até mesmo a gente mostrando aqui, melhor a Argentina, o Chile, a Colômbia, a Venezuela já estava em crise antes mesmo da Covid. Eu entendo que é por aí o nosso trabalho por ocasião do segundo turno. Já existe a possibilidade bastante avançada de conversar com o governador Zema. No Rio de Janeiro é o do nosso partido, já ligou também. Fizemos alguns contatos. Eu não vi o certo, parece que o PL fez uma bancada de 100 e poucos deputados, 101 deputados. Fizemos também senadores. Esse pessoal todo vai ser convidado, né, a conversar conosco para se empenhar durante a campanha. Porque é natural os candidatos, né, se preocupar muito mais com a campanha dele do que com a presidencial. Tá? E agora a campanha é a nossa. Então entendo que isso vai ajudar a gente conseguir os votos suficientes para a gente ganhar as eleições. Se interar de mais alguma coisa, mas pelo que tudo indica, o nosso partido fez 101 deputados, 20%, isso é bastante. É um partido que sai na frente para disputar cargos na mesa o ano que vem. Gente, só pausar aqui, o like está extremamente baixo, estamos com quase 5 mil pessoas e apenas 2 mil likes. Like não é vaidade, né? Estamos aqui dando o nosso melhor, nós vamos agora entrar na batalha espiritual daqui a pouco. Você vai entender, por enquanto você está entendendo o que está acontecendo aqui nesse plano físico, mas tem algo muito maior acontecendo em locais, em áreas que você não consegue ver, mas consegue sentir. E você teve esse sentimento, talvez não sabe disso, nós vamos falar aqui nessa live. Então fecha o chat. Também, né, será mostrado, nós vamos provar isso para vocês. Fecha o chat agora, deixa o joinha para que outras pessoas, assim como você está sendo alertado desse momento, sejam alertados também. E se você puder nos ajudar compartilhando, mandando nos grupos, no Telegram, nos ajude e vamos para cima. E esse atrativo fará com que se negocie já, e isso a partir de agora, antes mesmo do segundo turno das eleições. Então temos isso a nosso favor. O resultado de 2018, primeiro turno, nós tivemos uma votação melhor do que 2018. E nós caímos no Sudeste, Sul, né? Sudeste não, Minas, Rio e Minas Gerais. Então essa votação perdida é que a gente vai buscar recuperar nesses 3 estados que são os maiores colégios eleitorais do Brasil. Pastor Claudinei, ele teve 2 milhões de votos a mais do que ele teve em 2018. Em contrapartida, nós tivemos um eleitorado maior. E o senhor comentou comigo, vamos falar bem suave aqui, tá? Mas o senhor é muito inteligente, você vai saber falar de maneira que as pessoas entendam. Cidades com um número de habitante X tiveram uma quantidade absurdamente alta de votos,
ali que não está relacionado com a quantidade de pessoas que moram naquela cidade. Como que se explica isso? Exatamente, é algo que não tem explicação, né, pastor Giovanni? Tem coisas que não tem explicação, fica muito claro para tudo e para todos, né? Se a gente for parar para avaliar, isso sem contar também que, como nós já falamos, né, por exemplo, houve um estado, né, para ser mais claro para você, o estado da Bahia. Se você pegar a população do estado da Bahia, pegue a população, faça uma pesquisa aí, a população do estado da Bahia, avalia quantos eleitores tem no estado da Bahia e avalia como foi, né, a porcentagem para o candidato da esquerda e a porcentagem para o candidato da direita. Mas não apenas a porcentagem, o número de pessoas. E aí você vai entender o que nós estamos dizendo. Você está conseguindo compreender? Então, essa é uma grande realidade. O presidente teve 2 milhões de votos a mais esse ano do que no ano de 2018, mas nós percebemos aí que houve um grande descontrole no tocante, podemos dizer, aos votos não nulos ou brancos, mas naqueles votos que podemos dizer que foram como se fosse cancelado, pastor Giovanni, como se fosse votos que não deram certo, que erraram na hora de votar ou algo semelhante, que chega a um número de muito grande mesmo, uma quantia que seria decisiva para o governo nacional. Então, a gente vê muitas coisas acontecendo, a decisão está para acontecer agora, no dia 30, e eu vejo que a igreja precisa continuar em oração. Nós mostramos aqui o 20%, pastor Giovanni, que o presidente teve, que foi, como diz o ditado, a gota salvadora, né? A gota salvadora, esse 20%, ele foi o sinal de Deus para o povo pensar realmente o que nós precisamos, o que nós queremos, porque não é questão de apenas direita e esquerda, é questão de ideologia que vem aí pela frente. Muito bom, pastor. Aí, Verdade. pastor, aí na tela aí, ó, os brancos e os nulos. Abaixo de branco e nulo tem outros tipos de olha, ó, abstenções. Olha o tanto de abstenções, 32.766. Ou seja, as abstenções chegou a uma proporção de aproximadamente 60% diante daquilo que um candidato teve, né? Você pega o que o candidato da esquerda teve de votos e o que o candidato da direita teve de votos, as abstenções seriam o terceiro candidato, né? 32 milhões. Não dá para pensar que ali no meio daqueles 32 milhões tem votos. Não pode, a gente não pode falar aqui. Não, mas já entendeu, quem está em casa está entendendo, e todo mundo entende. Esses 32.766.498 é 20,94% do eleitorado brasileiro. Aí você me pergunta, o que é abstenção, pastor? O que seria a abstenção? Você quer que nós falamos bem claro para você? A abstenção é considerado aquele eleitor que não saiu de casa para ir nas urnas. Aquele eleitor que ficou em casa dormindo, que ficou em casa comendo pipoca, que ficou em casa churrasqueando, tomando cachaça ou fazendo qualquer coisa, foi para o rio pescar, né? Abstenção é isso, é você não comparecer para votar ou, muitas das vezes, ir votar, mas digitar botões errados ou algo semelhante, e aí, então, é considerado uma abstenção. Então, a gente começa a perceber que o detalhe está nesta abstenção. É a abstenção que decide a eleição e que decidiu a eleição, pastor Giovanni. O Bolsonaro, ele fala, pastor Rodrigo, que ele talvez não passou a mensagem de forma correta, que as pessoas não entenderam. Claro que entenderam, as pessoas entenderam, o presidente fez um bom trabalho, ele sempre falando Deus, pátria, família, liberdade. Ou seja, as pessoas entenderam, presidente Bolsonaro. O problema é que as pessoas estão com a escama nos seus olhos. Olha só, tá chegando alguém aqui que esteve nessa campanha do lado do presidente, e talvez ele tenha até já falado com o presidente depois dos resultados, e ele está aqui conosco, que é o Fernando Lisboa. Teve uma votação bem expressiva aqui no estado de São Paulo. Ele vai entrar ao vivo com a gente também aqui. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Eu acho que ele está... ele está no carro aí, ó.
Deixa ele ajeitar lá. Aí. Lisboa! Oi, tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo a gente aí? Tô ouvindo sim, a paz, bênçãos. Tudo bem? Como vocês estão aí? Tudo bem? Graças. Parabéns aí pelos mais de 23 mil votos, é isso? 25 mil votos e eu vou falar para vocês, só tenho a agradecer a Deus. É a primeira vez que eu fui testado nas urnas, né? Eu nunca tinha passado por uma eleição tão grande assim na minha vida. Sem recursos, São Paulo, você sabe que é diferente de vários estados, né? É um país muito grande. Então, cada município de São Paulo é 2, 3, 4 horas de viagem. 6, 7 se marcar. Então, assim, sem recursos, uma equipe muito pequena, a gente conseguiu algo muito bom, né? E se eu sair dessa campanha, eu costumo dizer que eu não perdi. Eu ganhei mais experiência, né? E vem mais sabido para a próxima. Então, eu estou muito feliz, agradeço cada um que votou em mim, cada um que me apoiou, que me ajudou, tá? E agora é hora da gente virar, focar, eleger o nosso presidente Bolsonaro, porque a gente não adianta nada ter um Senado bom, ter um Congresso bom, e nós não temos o presidente Bolsonaro ali, né, regendo esse coral aí do Congresso Nacional. A família corre perigo, né, Fernando? A família, os nossos valores, valores que a gente tem por regra de fé, corre perigo, né? Tudo. Hoje nós estamos vivendo, Bens, olha só, um desafio muito grande. O que aconteceu? Nós conseguimos uma grande pancada no Senado, que era necessário. Conseguimos um Congresso muito forte, onde a gente vai conseguir ter aprovações muito boas para o país, mas se nós não tivermos o presidente ali na frente, combatendo esse socialismo, esse comunismo que quer tomar o nosso país, aí provavelmente a gente vai para o sal. Não adianta nada, remar e morrer na praia. Então o que as pessoas têm que entender é o seguinte, a eleição do Bolsonaro vai muito além daquilo que você pode imaginar Brasil, tá? A reeleição do presidente Bolsonaro, ela acaba rompendo barreiras, não só Brasil, mas internacionais. Há um interesse no Brasil, nacional e internacional. Então você tem inimigos que estão aqui dentro e você tem inimigos que estão lá fora. A igreja agora entra como, né, o bastião para carregar essa eleição. O presidente Bolsonaro precisa de nós cristãos, nós que defendemos a fé, o valor, a família, a vida, a liberdade, nós que defendemos os princípios, precisamos focar mais ainda em nos unirmos, conversar com aquelas pessoas indecisas e orientar. Olha, o Instituto de Pesquisas estava dando vitória para o Lula, esmagadora. O que aconteceu? Todos os institutos de pesquisa, a grande maioria deles, foram desmascarados. Caiu as máscaras. Já era. Não dá para tampar o sol com a peneira. O que eu espero agora, eu estando desse lado, eu posso cobrar, posso ir para cima. Se eu estivesse lá dentro, a gente provavelmente cobraria um pouco mais. Mas Deus sabe de todas as coisas. Tudo no momento de Deus, tá? Isso eu estou muito tranquilo. Eu saio com mais experiência desse momento, tá? Mas o que nós temos que entender agora é o seguinte. A reeleição do Bolsonaro é a reeleição que vai mudar o destino não do Brasil, mas do mundo, tá? Não é uma simples eleição para reeleger um presidente, não. A reeleição do presidente Bolsonaro hoje, ele muda o cenário mundial. Ele muda o cenário do Brasil hoje para daqui mais ou menos uns 30 anos para frente. O Congresso que a gente conseguiu reeleger, o seu Congresso, teremos nomes para deputar amanhã na frente governadores e teremos prefeitos, teremos senadores. E o Senado que a gente conseguiu produzir hoje, amanhã lá na frente teremos o quê? Teremos presidentes e teremos governadores. Resumindo, a direita tomou o Congresso e o Senado. Choque. Mas para a gente dar o basta dessa esquerda no Brasil, precisamos só pôr o presidente Bolsonaro. Então é um jogo que nós temos que jogar com sabedoria. Se a igreja quer continuar gritando livremente no Brasil, com a liberdade que nós temos hoje, precisamos eleger o presidente Bolsonaro. Se o pai que tem aquela criança quer pôr no bom caminho, não quer uma escola com ideologia, uma escola que venha realmente doutrinar o seu filho, não tem outro caminho, é Bolsonaro. Então assim, nós estamos agora num momento crucial. A minha eleição sempre foi muito pautada, primeiramente na reeleição do presidente e depois a mim, tá? Até pelos recursos que eu tinha. Eu não tinha como pensar só em mim e não pensar num coletivo. Eu trabalho em prol de um coletivo e não num unitário. Deus abençoou, a gente foi muito bem nessa campanha, tivemos muito mais votos em recurso do que Joyce com fundo grande, do que Frota, do que aqueles irmãos Von Traub, e muitos outros políticos que estavam aí já no cenário político. Essa renovação dá um start,
É a minha primeira testagem nas urnas a nível Brasil, São Paulo, né? É um trabalho muito pesado, muito forte, porque até então eu nunca tive no pleito político. Eu vejo isso. Se eu tivesse um cargo como vereador, eu teria uma base hoje para dar um start. Então eu não tinha essa base, mas eu fui para a guerra, para defender o nosso presidente. Então, gente, hoje, eu como cristão, tá? Temente a Deus, chegou a hora da igreja gritar uma única só voz e a gente conversar com os indecisos e a gente mirar o Brasil. Não podemos vacilar, tá? Agora, de fato, não podemos vacilar, porque nós conseguimos algo realmente que era impossível diante dos homens. Um Congresso forte e um Senado forte. Só precisamos pôr o capitão para comandar esse grande exército que a gente conseguiu. Ô, Fernando, você falou com o presidente depois do resultado? Ainda não, mas já estou sabendo de tudo que está rolando, depois eu vou mandar mensagem, né? E agora é a hora da gente virar o jogo. A gente tem São Paulo, Tarcísio, e a gente tem Brasil, Bolsonaro. E algumas dobradas excelentes em alguns estados. Então agora é a hora do jogo ser. O presidente está analisando todo o cenário, fazendo as contas. Ainda precisa vir informação do Exército, tá? Que ficou ali vendo as eleições. Ele precisa estar municiado de todas essas informações para ele começar a dar ordem ao time. A última pergunta para me te liberar, que eu acho que você está em viagem aí, né? Eu vi que você está... Eu dei uma paradinha aqui, mas eu tenho aqui alguns minutinhos, tenho uns 10 minutinhos aqui ainda. Tá, deixa eu te falar. Com muita cautela, porque você sabe, o YouTube é complicado. Mesmo que o presidente está guardando aí essas informações, você acredita que tem algo errado? Como disse o Nicolas, olha, ele fala aqui, ó, que ele... Vou fazer um questionamento antes aqui. É muito estranho em um estado onde você tem o deputado federal mais votado do país, inclusive, sendo o candidato do Bolsonaro, o deputado estadual mais votado, o deputado estadual Bruno Engler, que também bateu recorde, bolsonarista. Você tem o Cleitinho, que era o candidato do Bolsonaro ao Senado de Minas, também ganhou. E você tem o Romeu Zema ganhando aí em primeiro turno e o Lula está na frente. É só mesmo uma pergunta, eu acho bastante estranho. Você acha estranho isso também? O que você fala pra gente, na sua experiência política? Os números precisam bater. E a gente está vendo que tem coisa aí, né? Assim, que eu digo coisa, abstenção muito alta. Vou esperar a confirmação do presidente, a confirmação das Forças Armadas. Eles estão vendo tudo. Pode ficar muito tranquilo nessa questão, tá? Uhum. E entre hoje e amanhã o presidente já vai estar bem posicionado e o caminho que deve ser seguido. Então, assim, é muito prematuro a gente já chegar afirmando alguma coisa. Até você sabe pelas perseguições que todo mundo acaba sofrendo devido às suas opiniões, porque nós ainda não estamos num país livre, mas alguns mandam mais que os outros. Então vamos ficar com calma, prestar muita atenção. Essa posição que o Nicolas colocou, ela é importante a gente orientar e ver, né? Em alguns estados não tem como você ter um candidato do Bolsonaro muito bem e o Bolsonaro muito ruim, não faz sentido, né? Eu votei no deputado do Bolsonaro e votei no Lula, não faz sentido, né? É mais ou menos isso. Então as pessoas vão ver. Então, assim, a única coisa que a gente pede agora é um momento de calma. Vamos ver como é que tá os números. Tá muito bom para nós. O Lula sabe que não vai conseguir virar o segundo turno, mesmo com essa porcentagem que ele tem na frente. É muito pouco, tá? É muito pouca, porque o Rio e Minas viram essa eleição, tá? O Zema não vai virar pro Lula. Então, calma, é só a gente jogar o jogo redondinho, porque agora com esses novos eleitos que a gente tem, tanto deputados e senadores, agora a gente pode já negociar. Então o cenário mudou, o cenário muda, né? O cenário já muda completamente. Então a política ela muda constantemente e ela é um jogo. Então a gente tem que saber jogar o jogo. O que eu quero dizer para vocês é simples: o Lula não leva essa eleição de hipótese alguma, tá? O discurso do Lula foi um discurso de derrotado, ele sabe disso. Foi um discurso de derrotado. A partir do momento que a gente pega o Senado e o Congresso, Bolsonaro reelegeu muitos senadores, reelegeu muitos deputados federais. O PL teve uma explosão na sua base muito forte. A gente conseguiu quase dobrar a meta aí. Então, fora os parceiros que tem, o cenário muda completamente. Então, agora é a gente sentar com calma, ver os redutos, né, mais importantes e virar o jogo com calma, tá? Então, eu peço para cada um que está me acompanhando desse lado, até deixar uma notícia. Eu não estou fazendo live porque eu estou de punição do YouTube, tá? Pela primeira vez em quase 10 anos de plataforma, eu tomei uma punição no dia 29, eu só volto a fazer live no dia, agora na quinta-feira.
Eu peguei 7 dias de gancho, né, de não poder fazer Tem live. alguns amigos nossos também, né, pastores aqui. O pastor Claudinei, acho que quer fazer alguma pergunta para o senhor. Pode sim. Lisboa, que Deus te abençoe grandemente, parabéns pela quantidade de votos. Só uma pergunta, né, dentro do trâmite, né, que vocês já estão fazendo aí para o dia 30, né? Diante dessas abstenções que passaram de 32 milhões, né, diante dos números do estado de Minas Gerais, do estado do Rio de Janeiro, né, que estão entre os 3 maiores colégios eleitorais, você entende que entende para virar esse jogo de uma forma grande através desses 2 estados e também convencendo esses 32 milhões da abstenção? O primeiro ponto que a gente vai pegar, a abstenção ela acabou ocorrendo, eu conversei com pessoas da rua, você viu que foi o primeiro ano, né, assim, que nós não tivemos boca de urna. Não, por que não teve boca de urna? Porque os caras sabiam que se tivesse boca de urna, o presidente Bolsonaro automaticamente vinha com muita força. E todo mundo viu que as pesquisas mentiram. Então, me desculpa, as pesquisas dessa vez foram pro sal. O que acontece com esse fator abstenção? Muitas pessoas falaram o seguinte: já que o Lula vai ganhar, eu não vou votar. Eu escutei isso em vários lugares. Eu tô abrindo o jogo. O Lula vai ganhar, para que eu vou votar? Já perdemos mesmo. Só que esse povo da abstenção vai olhar pro lado e falar: mas peraí, a pesquisa errou. A pesquisa errou, não estava dando Lula? Verdade. Então não é bem assim. Então, esse povo da pesquisa aí, esses 32 milhões, você pode ter certeza que esse povo vai cobrar nas urnas. E não vai cobrar pro lado do Lula. Vai mandar para cá. Então, assim, eu estou muito tranquilo nessa questão, tá? E a gente vai virar esse jogo muito tranquilo, mas as abstenções ocorreram pelos N fatores. E um deles foi as pesquisas, os institutos, que davam Lula com 51, que davam Lula no primeiro turno, que dava Bolsonaro com 30. Bolsonaro ficou com 30 o ano inteiro quase. Olha essa pesquisa. Olha lá, 52 de votos válidos, Lula vence já no primeiro turno. Isso é mentira. Eles não caem nos inquéritos das fake news, eu que caio. Por que eles não caíram nos inquéritos? Eles podem cair porque é um instituto. Então, esses institutos, com essas pesquisas, pelo amor de Deus, gente, olha isso. Datafolha, Lula tem 48 e vence no primeiro turno. Eles caíram do cavalo. Esse povo que foi desmotivado a não ir votar porque viu essas pesquisas, são os povos que irão votar. O Bolsonaro massacrou os institutos de pesquisa mais uma vez. Você entendeu? Então, olha só. O Lula não levou. Essas pesquisas desmotivou muitas pessoas a não irem votar. E essas pessoas que não foram votar no primeiro turno, elas vão votar no segundo turno e darão a resposta ao Lula. O discurso do Lula foi um discurso de derrotado. É só você olhar entre linhas. Não é um discurso de um vencedor. O Bolsonaro, do outro lado, teve um discurso de vencedor. Levamos o Senado e o Congresso, vamos sentar, ajustar, fechar onde deve ser fechado e virar o jogo e acabou. O Lula não leva essa eleição. Ele sabe disso. E os institutos de pesquisa agora, lembrando todo mundo, quem tem um deputado federal em Brasília e votou e lembra, começa a cobrar dele agora uma CPI sobre os institutos de pesquisa. Essa bandeira vai ser levantada, o instituto de pesquisa não pode ser tão ruim desse jeito, entendeu? Errar tanto desse jeito. E eles acabam desmotivando o povo a ir votar. Já que o Lula vai ganhar, para que eu vou votar e vou sair de casa? Então, gente, as máscaras caíram, todo mundo está vendo tudo, e essa eleição o Lula não vai levar. Simples assim, não leva. Alguma coisa tem que ser feita relacionada aos institutos de pesquisa. E eu estava olhando para esse lado agora. O Lisboa deu uma clareada na nossa mente, Lisboa, porque estava todo mundo olhando os votos da Simone Tebet, para onde vai, os votos do Ciro, para onde vai. Agora temos que olhar para essa abstenção aí. É essa abstenção que vai fazer a diferença. Pastor Rodrigo, você quer fazer alguma pergunta para o Lisboa? Olha, eu tô aqui com o Paulo também comigo aqui, Giovanni, e aí ele vai fazer uma pergunta aqui, essa é meia forte, né? Lisboa, tudo bem? Boa tarde, sou o Rodrigo Dias, prazer, sou o irmão Giovanni Dias. Olha, o que você achou das eleições, das questões aí da urna? Eu sei que a gente não pode falar muito do assunto. Caixa eletrônico. Caixa eletrônico, você achou que foi tranquilo ou teve alguma, você sabe já, né, por trás? A gente está atento.
Vamos aguardar o general Paulo Sérgio, que está cuidando dessa parte, a parte do Exército de Informação. Eles viram tudo, pode ficar todo mundo muito tranquilo nessa questão. É necessário que passe o primeiro período de eleição, os institutos foram desmascarados, os apoiadores do Bolsonaro foram muito bem eleitos, os estados principais foram eleitos, os senadores foram eleitos, nós tivemos uma base muito forte no Congresso Nacional. O que falta agora para a gente é o seguinte, é esperar a posição das Forças Armadas nessa questão que monitorou o processo eleitoral. Depois dessa base inteira, a gente vai ter o caminho para seguir, tá? Você faz aquela... Só um minutinho, gente. A completa. Aí o que acontece? O que a gente precisa agora é entender o seguinte. Muitos vídeos estão sendo publicados de pessoas reclamando dos caixas eletrônicos. Vamos aguardar com calma para ver isso. A gente não pode já ir dando valor de juízo agora, até porque a gente sabe que no Brasil você não pode falar sobre isso. Então vamos esperar uma nota oficial das Forças Armadas sobre a questão do monitoramento. O que mostra para nós é muito simples. Senadores que tiveram ápice de votos e o Bolsonaro menos. Você pega a Damares em Brasília, ela teve 200 mil votos a mais que o Bolsonaro, sendo que ela é dobrada do Bolsonaro. Não dá para você votar em um candidato do Bolsonaro e votar no Lula. Né? Isso fica muito claro. E todo mundo já olhou para esse lado. Simples. A correção vai vir agora. Então fica bem tranquilo nessa questão. E não dá para falar muito porque até então está sendo monitorado. Então a gente precisa de uma nota oficial e o caminho que o presidente vai dar. Mas o importante é que está todo mundo de olho. Essas pesquisas mentirosas vai fortalecer os votos nulos, a abstenção, porque o pessoal vota no segundo turno. Então esse povo que foi enganado pelas pesquisas vai voltar com sangue nos olhos. Vai falar, peraí, vocês me enganaram, o Lula não levou. Peraí, como é que é o negócio? Bolsonaro. Então, assim, essa abstenção a gente pode ter a gente pode chegar a 15% de abstenções aí, a 20%, esses votos vêm tudo migrar o presidente Bolsonaro, entendeu? Porque o que acontece? Quem vota no Lula não vai dar abstenção, vai votar no Lula, vai votar no PT. Quem vota em Bolsonaro, aquele povo do centro, ficou meio assim, já que o Lula vai ganhar, eu não vou votar nem A nem B. Deu para entender ou não? Deu para entender, agora, perfeito. Essa abstenção é o voto dessa turma. E essa turma não vota no PT. Essa turma vota no Bolsonaro. Deu para entender? Essa grande massa de abstenção é o povo do centrão ali, o povo do meio. Ó, eu não voto no Lula, eu não vou votar no Bolsonaro porque o Lula vai ganhar. Então eu não vou votar nem A nem B. O Lula não ganhou. Esse povo vai vir com raiva. Porque as pesquisas enganou esse povo. E esse povo vai dar vitória ao presidente. E nós vamos seguir o caminho no rumo certo. O Brasil no caminho do rumo certo. Entendeu? Obrigado, Lisboa. Obrigado aí pela disponibilidade. Mandei o zap para ele. Ele falou, manda o link, eu entro, e veio conosco. Se inscrevam lá no canal do Lisboa. Ele não está fazendo live porque está de gancho, assim como o nosso amigo Pastor Josué. Saiu? Mas logo ele estará de volta aí com vocês. O Paulo está aí também. Paulo, agradeço aos irmãos, o povo da fé que confiaram em você, votaram em você. Não foi dessa vez, mas eu creio que na próxima nós vamos chegar lá. Sim, Giovanni, com certeza. Eu quero aqui dar paz, Senhor, a todos os irmãos, agradecer o empenho de todos, que colocaram nossos materiais em seus canais, fizeram um trabalho também na comunidade, colocando o nosso trabalho lá. Isso para mim foi muito gratificante. Já sou vencedor por ter 10, 12 canais importantes de pessoas que ganham almas para Jesus, se comprometeram em me ajudar. Eu já sou muito feliz. Muito feliz ainda pelos seus inscritos, pelo pessoal que acompanha todos os pastores e nos apoiaram. Eu quero deixar aqui a minha gratificação. Tá? Deus abençoe a todos pelo apoio, pelo carinho. Não foi desta vez, mas vai haver uma outra oportunidade. E nós viemos trabalhando, e é assim mesmo, é um trabalho formiguinha, né? A gente sabe que não é um trabalho fácil, porque quem já está no poder, né, torna-se desproporcional, né? A pessoa tem mais condições financeiras, tem mais dinheiro, consegue fazer mais investimentos, e aí acaba assim lidando, monta equipes em cada cidade
Nós não, nós trabalhamos com o ciclo de amizade de cada pessoa. Ciclo de amizade do pastor Giovanni, ciclo de amizade do pastor Claudinei. Nós andamos 80 cidades, mas cada cidade nós conhecemos 2 pessoas, 1 pessoa, e com isso nós pedimos o ciclo de amizade dessas pessoas, porque não tinham como nos investir para montar uma equipe, para fazer um trabalho na cidade inteira. Então isso aí, às vezes, não deixa que nós alcançamos o objetivo. Mas não podemos desistir. Estou muito feliz, muito contente pelo apoio que eu tive, tanto do canal, dos canais, quanto dos pastores, né, que o representam, quanto dos inscritos. E assim eu quero continuar trabalhando e tenho certeza que chegaremos lá e estaremos representando o nosso estado de São Paulo, tá bom? Muito obrigado, pastor Giovanni obrigado. Dias. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Claudinei, pastor Rodrigo, né, pastor Belisa, enfim, todos os pastores. O nosso amigo saiu em Lisboa, eu queria fazer uma pergunta para ele. Mas ele está na linha do tempo aí. Ele está aí na linha do tempo. Depois você manda para ele, Gil. Olha, o pessoal está me mandando aqui que Lisboa, que 158 mil habitantes tem na Bahia. E o Lula teve 213 mil votos. Ele já falamos sobre isso agora há pouco já. Já falou tá aguardando a resposta do general, não é, pastor Claudinei? É isso, né? Exatamente, está aguardando a resposta do Exército que monitorou, né, dentro da sala de conferência e nas próximas 48 horas já haverá um pronunciamento a respeito de tudo que aconteceu aí nas urnas do Brasil. Maravilha, maravilha. Gente, Deus abençoe. Eu tenho um compromisso na Câmara, hoje tem sessão, então eu estou indo para lá, estou indo para lá agora, tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado aí pela força, pelo apoio, pelo carinho, tá bom? Tamo junto. Valeu. Beleza. O Fernando disse que caiu lá. É por isso que ele saiu. Gente, vamos então aqui para a parte espiritual, pastor Claudinei. Eu vou colocar aqui um vídeo aqui para vocês darem uma olhada. Pastor Giovanni. Oi. Antes do senhor colocar esse vídeo, eu gostaria de passar, né, uma informação a todos que estão nos acompanhando, né, diante até do que o Lisboa falou, de tudo que nós estamos falando. Você que está em casa, ouça com atenção isso que nós estamos falando aqui e grave essas palavras, tá? A importância de nós trabalharmos para elegermos, digamos, o presidente Jair Bolsonaro. Aí você pergunta, por quê? Veja bem, por mais que foi eleito senadores, né, a quantidade de senadores, por mais que elegeram governadores, por mais que conseguiu, digamos aí, eleger 60% dos aliados do governo do Bolsonaro para o ano, para a próxima legislação, né, que vai ser de 2023 a 2026, por mais que conseguiu essa quantidade, é importante você entender que o Lula entrando, ele não vai ter o Senado, ele não vai ter os deputados. E aí, como que ele vai governar? Ele vai governar através do Supremo Tribunal Federal. Então, você precisa entender isso, porque no ano que vem, quem ganhar para presidente coloca mais 2 ministros. Tem autoridade para colocar mais 2 ministros lá no STF. Então, por mais que esteja deputados e senadores, quem for lá vai colocar 2 ministros, e esses 2 ministros já gera o maior número de votos, e aí, mesmo que o Senado seja contra, mesmo que os deputados federais sejam de direita, ele vai automaticamente ter o STF nas mãos, porque ele vai colocar mais 2 lá. Então, é importante nós elegermos o nosso presidente, porque com o apoio do Senado e com o apoio da Câmara dos Deputados Federais, então, as leis que foram barradas e impedidas através da canetada em 2023 em diante, irão se materializar, pastor Giovanni. Verdade. Falou tudo, pastor. Muito cirúrgico o teu comentário, o teu resumo sobre tudo que foi falado aqui. Satanista aí, Vic Vanilla, né? Vamos ouvir o que ele está falando aqui. E tem outros 2 vídeos muito fortes para você assistir. Vamos lá. Opa. Agora um recado aos filhos da casa. Não adianta falar que é luciferiano, não adianta falar que é da mão esquerda, não adianta falar que é ocultista, não adianta falar que quer a liberdade, quer a sabedoria de Lúcifer, quer a gnoses, não adianta pertencer a esse templo e votar contra ele. Você pode escolher qualquer candidato, qualquer um que represente os ideais luciferianos. E o Bolsonaro não compactua com as nossas ideias de liberdade e de evolução. Então, se você, porventura, faz parte dessa egrégora e votou contra ela, você será penalizado karmicamente. Olha o que esse cara fala. Ele está ajudando o Bolsonaro. O Bolsonaro não compactua com o satanismo. Olha aí, pastor Claudinei. E tem mais, pastor Rodrigo. Vou colocar esse aqui já logo na sequência, ó.
Vocês vão comer o pão que o Satanás amassou, certo? Que amanhã não tem para ninguém, já está decretado. Nós nos unimos durante esse tempo todo que eu tive que ficar quieto, eu tive que disfarçar, eu tive que falar de outras coisas nas redes sociais. Nós nos unimos esse tempo todo. Os terreiros de Quimbanda, os terreiros de Axé, nós as Irmandades Luciferianas do país, os segmentos satanistas, os satanistas ateístas, os satanistas gnósticos, os luciferianos ateístas, os luciferianos gnósticos, espiritualistas, nós nos unimos. O pessoal da bruxaria natural, o pessoal da Wicca, o pessoal da magia draconiana, enfim, nós nos unimos esse tempo todo. Vocês vão amanhã enfiar os 2 dedinhos que vocês fazem para digitar o 22, porque vocês não vão conseguir vencer o poder e o tamanho de uma egrégora que é a nossa. Amanhã já está decretado, vocês estão arruinados. Não só vocês, mas a casa de vocês, aqueles que dependem de vocês. Quem é maior, Deus ou a egrégora, ou os demônios? Jesus ou os demônios? Comenta aí no chat. Comenta aí no chat para ele saber quem que é mais poderoso. E esse vídeo eu tive que fazer várias edições, porque ele é muito, muito, sabe, fala palavras chula de baixo calão, e então eu precisei editar. Pastor Claudinei, diante disso, tem mais um, vamos colocar, ele disse que eles estavam unidos, olha só, não mentiu não. Aí, ó, lotado. Aí, ó, pra vocês verem que a coisa é séria, ó. Enquanto vocês estão em casa dormindo, aí, ó, os filhos das trevas aí, ó, trabalhando firme, ó. Aí, ó. Olha lá, ó. Os filhos das trevas trabalhando firme. Aí, ó. Olha lá, ó. Lotado. Lotado. Aí, ó. Os filhos das trevas aqui, ó. Aí, ó. Lotado de macumbeiro. Aí, ó. A glória aí, igreja. Continua dormindo. Desperta tu que dorme. Pastor, diante disso, opa, tem mais uma aqui, ó. Cadê esse? Faz o comentário aí, pastor, que tem mais um vídeo forte aqui para colocar, viu? Na realidade, pastor Giovanni, todos que estão em casa nos acompanhando, a gente tem que parar e avaliar um detalhe, né? Nós temos que ver nessa batalha, nessa peleja, nessa disputa pelo governo do Brasil, né? Que diz que é do interesse de todos os países da Terra. O mundo está de olho no Brasil. Nós temos que parar para avaliar quem são as pessoas que estão comemorando o triunfo da esquerda e quem são as pessoas que estão tristes pela dificuldade que a direita passou nesse dia de ontem. Quem são os que estão vibrando com isso da esquerda? Dá uma olhada nas pessoas e avalia quem são eles. Para pensar, quem são essas pessoas? São pessoas de bem? São pessoas que defendem a família? São pessoas que amam as nossas crianças? São pessoas que respeitam a palavra de Deus? São pessoas que realmente estão interessadas no crescimento da economia do nosso país? São pessoas que defendem a liberdade de expressão, a liberdade religiosa? Quem são essas pessoas que estão celebrando e comemorando esse triunfo que a esquerda teve de aproximadamente 4 pontos? Olha aí, ó. Olha essa imagem. Um presídio vibrando como se tivesse vencido uma final de Copa do Mundo, um exemplo. Olha aí, ó. Olha o barulho. Isso daí, pastor Giovanni, foi exatamente no momento em que houve, né, a queda de Bolsonaro e Lula subindo, então houve essa celebração, essa comemoração em vários pavilhões de uma penitenciária aqui do Brasil. Pastor Rodrigo, o que o senhor acha disso, pastor Rodrigo? Concordo com o pastor Claudinei, não vou nem falar para não ficar repetitivo, mas a gente percebe realmente, só você olhar, você vai ver o tipo de pessoas que estão alegres com uma suposta vitória do Lula e os que estão tristes, né, pelo que ocorreu de nós irmos para o segundo turno. Mas temos, olha aí a imagem, irmãos. A imagem por si só já fala, o vídeo por si só já fala, né? Olha aí. Esse é o Brasil que você quer, meu irmão, minha irmã? Né? E outra coisa, esse satanista aí,
O Vic desafiou, não foi a nós, desafiou Deus, irmãos. Ai daquele que toca, a Bíblia diz assim, ai daquele que toca na menina dos meus olhos. Então, né, pastor Ney, está desafiando quem? O próprio Deus. Exatamente. Bom, e o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O inimigo ele pode até ser poderoso, mas o Todo-Poderoso é o nosso Deus. Então, pastor Giovanni, de Deus ninguém zomba. Tenha certeza disso. Não zomba. É uma luta, gente. É uma luta, como eu estava dizendo. Vocês viram o que aconteceu aqui no plano físico. Agora, essa batalha que nós estamos mostrando agora é algo que acontece no mundo espiritual. Há um mundo espiritual. Se a cortina que separa esse plano físico do mundo espiritual fosse aberta, você ia ver lá demônios, seres híbridos, monstros, lutando, né, para destruir a sua casa, a sua família, para destruir a sua vida. E eles fazem... O homem, escuta isso, o homem só é abençoado através de outro homem. A minha vida só pode ser mudada através de outra pessoa que Deus usa para me abençoar. Quando Deus quer me elevar, me abençoar, Ele vai aproximar de mim pessoas que vão me ajudar a subir, a galgar, a vencer na vida. Entende? Mas o inimigo também, quando ele quer destruir alguém, ele tem os seus. Ele usa os filhos das trevas para isso. Então, isso é muito forte. É uma batalha do bem contra o mal, não é, pastor Claudinei? Exatamente, é uma batalha invisível, né? Embora ela está acontecendo no mundo físico, todo movimento acontece no mundo físico, mas as ordens acontecem no mundo espiritual, porque para materializar aqui no mundo físico, primeiro teve que acontecer no mundo espiritual. E aí a gente vê todo esse movimento espiritual, toda essa vibração dessas pessoas, né? Toda essa invocação que essas pessoas estão fazendo, porque isso está acontecendo no mundo espiritual. E aí nós começamos a perceber, né? A gente começa a perceber os resultados. Mas e aí, pastor, como assim os resultados? A gente começa a ver que no grupo daqueles que são portadores da Bíblia, há uma grande gama que estão com a Bíblia na mão, mas estão sendo influenciados por essas invocações e por essas forças tenebrosas, porque na realidade essas pessoas, elas pensam mais no seu ventre do que no coletivo. Nós como igreja, nós não podemos pensar no nosso ventre. Como igreja, Jesus nos ensinou a nós pensar no nosso próximo. Eu não posso ficar pensando no meu ventre, pensando simplesmente que eu vou no meu pratinho de comida. Eu tenho que pensar naqueles que me cercam, naqueles que me rodeiam, naqueles que fazem parte da minha cidade, que fazem parte do meu país. Eu não posso, como um cristão, pensar apenas no meu ventre. Como cristão, eu tenho que pensar no Brasil e pensar em outros países que são sustentados pelo agronegócio, pela economia que o nosso país tem gerado. E isso, pastor Giovanni, parte de uma batalha espiritual. Isso parte de uma batalha espiritual. Nós estamos percebendo que muitos carregadores de Bíblia, eu não posso nem chamar de servos de Deus e servas do Senhor, eu tenho que chamar de carregadores de Bíblia. Há muitos carregadores de Bíblias que estão totalmente pendendo para esse lado dessa gente que estão aí, porque simplesmente ainda não entendeu que a batalha é espiritual, que não é uma batalha apenas por um prato de comida para encher o meu ventre por 30 minutos. É uma batalha que vai durar, se isso se consolidar, vai durar por 4 anos, os nossos filhos sofrendo na escola, os nossos idosos sendo penalizados, a nossa sociedade sendo penalizada, a igreja sendo penalizada, a nossa liberdade sendo penalizada. Pastor Giovanni, pastor Rodrigo. É muito forte, pastor. Verdade, pastor Ney. Muito forte. A gente percebe aí, né, que está no plano físico, mas para quem é espiritual, tem um versículo bíblico, né, em Efésios, que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra o quê, pastor Claudinei? As potestades principais, não é verdade? E tem certas castas de demônios que só saem com jejum e oração, irmãos. Pergunto, a igreja tem orado? A igreja tem jejuado? E aí, o que acontece? O mundo físico está vencendo, assim, entre aspas, né, a batalha, mas a igreja tem que acordar, né, pastor Claudinei? A igreja, como o senhor disse, aquele 20% que passou, é Deus falando, e aí? E aí? Não é verdade, pastor Claudinei? É Deus perguntando, e aí, vocês querem isso mesmo? Porque foi a pergunta que Deus fez para Israel. Vocês querem isso mesmo? Vocês estão querendo um rei? Vocês não querem mais Samuel sendo sacerdote, sendo juiz e sendo profeta? Vocês querem um rei.
Vocês estão querendo imitar as nações vizinhas? É isso que vocês querem? Então tá bom. Depois não reclame. E Israel simplesmente sentiu o amargo, a penalidade por simplesmente não valorizar as coisas espirituais. E é assim que muitas pessoas estão. Quem pende para esse lado não está valorizando as coisas espirituais, estão valorizando o ventre. Essa é a realidade. Eu volto a repetir, estão valorizando o ventre. Por que esse povo que está aí nessa penitenciária estão comemorando? Porque muitos deles, a maioria sabe que eles serão soltos para continuar fazendo crime e não serão penalizados, pastor Giovanni. É isso que eu ia te perguntar. Por que esse povo tá gritando tanto assim, ó? Olha aí. Que o partido da esquerda vai fazer aí vai soltar, né? O desencarceramento em massa daqueles que fizeram aí pequenos delitos. Mas desse pequeno delito que eles falam que é roubar um celular, roubar uma bolsa, muitas vidas foram ceifadas, sem contar o trauma de uma mulher que tem uma arma apontada para si, fica o trauma para o resto da vida, não é, pastor Claudinei? Exatamente. Aí tem pessoas que dizem assim, pastor, não é culpa do povo. Gente, escuta o que eu vou dizer para você. Nós precisamos despertar para a realidade, porque teve 32 milhões de abstenções. Essas pessoas precisam ir às urnas. Foi como o Lisboa falou muito bem claro. Quem é eleitor de esquerda, ele vai para a urna. Ele não tem dúvida, ele vai para a urna. Agora, aqueles que são de centro e que são de direita, deixa-se levar pela mídia maligna, pelos institutos de pesquisa diabólico e são seduzidos. Então, a nossa fala aqui, para despertar você, é que você venha acordar para a realidade dia 30, custe o que custar, vá às urnas e exerça o seu direito de cidadão, tá? E faça acontecer. Porque desses 32 milhões, pastor Giovanni, que ficaram em casa sem ir votar, se 10%, não precisava nem os 32 não, 10% fossem às urnas e votassem de uma forma, como muitos imaginam, de uma forma dentro daquilo que é o padrão, o presidente teria sido reeleito no primeiro turno, independente de precisar conferir, saber das provas que o Exército vai tirar ou não, se foi certo ou não, se o caixa eletrônico estava funcionando correto ou não, não precisaria de nada disso. Se 10% das abstenções tivesse ido às urnas, né, automaticamente não precisaria de segundo turno. Pastor Rodrigo e pastor Claudinei, para a gente caminhar para o final, deixa eu pedir o like. Like é importante. Você que não deu like ainda, deixa o like para que outras vidas sejam alertadas a respeito disso que nós estamos falando aqui. Para a gente caminhar para o final, qual a mensagem que o senhor dá para esse irmão, para essa irmã? Eu recebi vários vídeos de profecias dizendo que o Bolsonaro venceria. Glória a Deus, eu creio que ele vai vencer, mas essas profecias dizem claramente que ele venceria no primeiro turno. Vocês ouviram, provavelmente vocês ouviram profecias desse, porque é momento de eleição, muitos se aproveitam desse momento para lançar essas profecias para ganhar engajamento nas redes sociais. Essa é a verdade. São os pseudos profetas, né? Alguns disseram, Bolsonaro vai vencer, Deus falando na boca dessas pessoas. Glória a Deus, nós vamos saber que se é Deus, se isso realmente acontecer agora no dia 30, eu creio que vai acontecer e tenho fé para isso. Mas essas profecias, qual a mensagem? Vou começar do pastor Claudinei, ele já vai fazer aqui as suas considerações finais. Qual a sua mensagem para esse cristão que está decepcionado porque ouviu uma profecia de alguém dizendo Bolsonaro vai vencer no primeiro turno, assim diz o Senhor? Eu vejo da seguinte maneira, pastor Giovanni, todos que estão nos acompanhando, você não precisa, você não pode, você não deve embasar o futuro de uma nação, o futuro dos seus filhos, da nossa família, em alguém que profetizou ou deixou de profetizar. A grandeza de Deus não está através disso. O poder de Deus não está através disso. Aí você me diz, pastor, mas foi Deus que falou. Meu amigo, quando Deus fala, se cumpre. O teste é esse. Quando Deus fala, se cumpre. Quando Deus não fala, se cumpre. Há muita gente que entra nas redes sociais emocionados pelo calor do momento, querem ter engajamento, outros se aproveitam de um grande público que o está assistindo e querem trazer uma mensagem de efeito para impactar a mente dessas pessoas, mas são pessoas que não estão falando pela boca de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que você não tem que ficar embasado em profecia, embasado em revelação que alguém
teve no monte ou algo semelhante. Você tem que embasar que no dia 30 você tem que ir nas urnas, ir lá e votar. Não adianta você ficar embasando em profecia e ficar em casa, né, comendo pipoca. Você tem que ir votar. É isso que vai fazer a realidade se materializar. Independente de profecia, você precisa exercer o seu direito de cidadão e lutar pelo direito, né, e pela liberdade da nossa nação. Não é questão de candidato da direita ou candidato da esquerda, é questão de proposta. Veja as propostas, veja a ideologia de cada lado, e aí sim, vai lá e vota. Agora, você ficar dependendo de profecia, eu vou desviar porque teve a profecia, eu vou abater, eu vou voltar a tomar cachaça porque teve a profecia, eu vou voltar a usar droga, fumar meu cigarro porque teve a profecia. É prova que você, na realidade, não sabe quem é Jesus, porque você está se deixando se levar por alguém que falou muitas das vezes movido por emoção e não pela boca de Deus, pastor Giovanni. Muito bom, pastor. Pastor Rodrigo, olha aí o texto. Olha aí o texto. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. E aí, Giovanni, eu queria comentar também, como comentar a fala do pastor Claudinei, tem um comentário aqui que eu queria pôr na tela. Eu não ia falar, mas tem hora que não tem como ficar quieto. Ó. Esse tipo de coisa é para dar ibope para Satanás. Não é assim que a igreja vence. Então, Daniel, dá para nós, então, como que a gente tem uma plataforma, um YouTube, porque se o satanista está falando, a igreja não pode falar, não temos que ficar só orando, glória a Deus, aleluia, aleluia. E uma atitude, Daniel, atitude. É por isso que o Brasil não caiu ainda na mão dessa ideologia. Por quê? Porque tem um povo ainda que é remanescente, tem um povo valente, um povo que está indo aí, colocando o rosto como nós aqui, ó, para poder bater, irmãos, mostrar realmente quem somos. Chega de negócio de ficar escondendo atrás do púlpito, fica escondendo atrás da Bíblia. Está na hora de você, meu amigo, irmão, sair e colocar em prática aquilo que você aprendeu dentro da igreja. Desculpa, professor Giovanni, mas tem hora que foge um pouco do controle. As pessoas acham que nós temos que ficar quietinho dentro de casa e deixar o diabo fazer o que quer. Não, irmão, Deus nos deu autoridade. Autoridade. Sabe o que é isso, meu irmão? É você abrir a sua boca com autoridade e repreender os demônios. Falar, não, o Brasil é do Senhor Jesus. A igreja, enquanto está na terra aqui ainda, nós temos autoridade, irmão. Nós não temos que ficar calados, não. Temos que falar a verdade. A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a maior revelação, pastor Ney, é a Bíblia, irmãos. Lá, ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Esse negócio de dizer, eu vou sair da igreja porque a profecia... Irmão, a maior revelação é a palavra de Deus e ponto final. Amém? Foi como o pastor disse, se cumpriu é de Deus, se não cumpriu não é de Deus. Mas você continua servindo a Cristo, meu querido, minha querida irmã, em nome de Jesus. Nós não estamos pautados em profecia, nós estamos pautados em cima da palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Obrigado, pastor Rodrigo. Ó, tá aí na tela o canal Povo de Deus, é o canal do meu irmão, pastor Rodrigo Dias. Irmãos, vamos unir força, o canal do meu irmão, pastor Rodrigo Dias, está com algum bloqueio do YouTube, mas se todos nós formos lá visualizar o vídeo, pega esse último vídeo dele aqui, ó, que tá aqui, a hora da decisão. Não, esse aqui é o da apuração, né? Pega o da vigília aqui, ó, entra lá, deixa o like, comenta, ou nesse também, vai lá, pega alguns vídeos. Pega o terceiro aí que tá melhor, do padre, Isso, pega esses 3 primeiros vídeos aqui, entra lá, faz esse trabalho missionário, faz essa oferta na vida do pastor Rodrigo. Aonde tá, pastor? Tá aqui abaixo na descrição. Também você pode clicar aí e ir lá no canal dele, porque senão o Rodrigo vai acabar desistindo da plataforma, né? Não de pregar a palavra, mas desistindo da plataforma. Também tem o canal do pastor Claudinei Oliveira, tá aqui, que é o canal Milagres Extraordinário, um canal extraordinário também. Tá aqui, ó, fez a apuração dos votos ontem. É um canal que tá aí para servir o reino de Deus, tá na descrição também. E o canal da pastor Giovanni. Tá me ouvindo? Agora voltou. E o canal também da minha esposa, missionária Keren Rocha. Ela vai estar ao vivo às 4 da tarde com oração. Tá aqui na descrição também o canal da missionária Keren Rocha. Então, canal do pastor Claudinei Oliveira, Milagres Extraordinários. Tem live hoje, pastor? Temos live hoje. Temos live hoje às 18 horas.
18 horas, o pastor Claudinei estará ao vivo. Tem live hoje, pastor Rodrigo? Sim, às 17 horas. Tem um furacão chegando no México, está devastando tudo. A gente vai trazer essa live aí no canal às 17 horas. Tá ok, às 17 horas. Gente, também você que puder ir nos ajudar nos nossos projetos missionários, eu vou colocar aqui o videozinho da África. Graça e a paz do Senhor Jesus, Ministério Povo da Fé. Quero mandar aqui um forte abraço ao pastor Giovanni, aqui ao pastor Gabriel José da África, Moçambique. Quero saudar aqui a todos os irmãos do Ministério Povo da Fé. Estamos aqui hoje, terça-feira, dia 27 de setembro, com as nossas crianças. E quero louvar a Deus pela vida de todos e pedimos aos irmãos que orem por nós e nos ajudem a manter esta obra em pé. No sábado, se Deus quiser, no dia 1 de outubro, estaremos realizando aqui o almoço para as crianças, que será arroz e feijão. Participe conosco, Deus abençoe. Um forte abraço, pastor Giovanni Dias. Deus abençoe. Você vê que coisa? O almoço é o arroz e o feijão, não tem nem mistura. Ele vai me mandar o vídeo desse almoço, eu quero mostrar para os irmãos. Nós vamos mandar uma oferta boa para ele colocar mistura no prato dessas crianças. Porque a carne lá na África, se tiver alguém da África aí, pode confirmar para a gente no chat, é extremamente cara, pastor Claudinei. Pastor Rodrigo, eles não comem carne lá. Dificilmente eles comem carne lá. Então, tá aí, se os irmãos puderem nos ajudar, eu quero enviar uma oferta para o Gabriel, que está desenvolvendo esse trabalho missionário ali na África. E se Deus quiser, nós vamos já. Temos destinos missionários para ir, né, pastor Claudio? Missões não falta, né? Os campos são grandes, poucos são os missionários, né? Olha, que está aqui na tela aqui, o pastor Flávio Amaral. O pastor Flávio Amaral colecionou muitos inimigos, né? Mas ele é meu amigo, tenho uma consideração muito grande por ele. Ele esteve na minha casa, pregou aqui. E pastor Claudinei, uma coisa diferenciada no pastor Flávio Amaral é que ele não quis nada, ele não levou R$1 de oferta da igreja, você acredita? Ele pagou o hotel dele, é uma pessoa que não quer sugar, não quer tirar o que a gente tem da igreja. Ele veio e ofertou na igreja, ofertou missões, abençoou as pessoas que estavam ali, me deu essa linda canequinha do LPD, né? Então, assim, tenho somente coisas boas para falar dele. Colecionou muitos inimigos, muita gente fala muita coisa dele por aí, mas é meu amigo e tô aqui para agradecê-lo olha aí o pastor Ederson Vieira também, outro grande amigo. O canal dele tem 1 milhão de inscritos, tá aqui nos prestigiando. Louva a Deus pela sua vida, meu pastor Ederson. Tô com saudade de conversar com o senhor. Nós varava a noite conversando, né? Mas faz uns dias já que a gente não se fala. Logo nós vamos trocar contatos aí para glorificar o nome do Senhor Jesus. Flávio Amaral, Andréa Castro, aqui o meu carinho para vocês, um beijo, estou sempre orando pelo ministério de vocês. E muito lindo os dentes do rapaz, eles deram uns dentes para um rapaz, implantes, e eu vi o sorriso daquele rapaz, fiquei muito feliz. Parabéns pela obra social que vocês desenvolvem também no reino de Deus. Deus abençoe. Pastor Claudinei, ore por nós, se eu tiver mais alguma coisa a acrescentar, ore por nós, e que essa live sirva de despertamento espiritual na vida das pessoas que passaram por aqui e entendam que não é tempo mais da gente ficar acomodado, é tempo da gente agir e exercer o nosso papel de cristão e cidadão, porque temos RG, temos título de eleitor, temos CPF e temos que fazer a nossa parte. Ô, glória. Amém. Vamos fazer uma oração então, apresentar a todos, agradecer a Deus por esse momento. Obrigado a todos vocês que permaneceram conosco todo esse tempo, né? Que Deus te honre e te abençoe. Oremos ao Eterno. Altíssimo Deus, na tua presença nós nos curvamos em oração, gratos ao Senhor por todos esses instantes que passamos aqui falando a respeito do futuro da nação brasileira, e não só do Brasil, mas de todas as nações da Terra, até porque a cada 10 pratos de comida que a humanidade do planeta Terra consome, no mínimo 2 saíram daqui do Brasil. Senhor, daqui do Brasil saem muitas matérias-primas pelas quais o mundo inteiro depende para que o dia a dia venha prosseguir. Então abençoe a nossa nação, abençoe os nossos idosos, as famílias, as crianças, abençoe a todos aqueles pelas quais acompanharam essa transmissão.
Que a bênção do Senhor, que enriquece sem acrescentadores, recaia sobre a vida de todos e que nós possamos ter um mês de outubro de prosperidade, de saúde, de livramento e de muitas respostas da parte do Senhor, em nome de Jesus. E você que crê e recebe, diga amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Às 17 horas estamos ao vivo lá no canal do Pastor Rodrigo Dias. Está com quem hoje, Pastor Rodrigo Dias? Eu queria convidar vocês, né? Se puder estar lá comigo, já fazer Não quero saber disso não, mas eu tô brincando. Tô contigo lá, seu Pastor Claudinei. Vamos embora, vamos falar de Jesus, vamos falar da grandeza de Deus. Amém. Então, nós temos um compromisso no canal Povo de Deus às 17 horas. E vamos mostrar nossa força lá hoje. Tem 4.000 pessoas, 5.000 pessoas aqui ainda conosco. Vamos mostrar para o YouTube que o canal do Pastor Rodrigo, o canal Povo de Deus, é um canal abençoado. É um canal que está aqui para servir. Enquanto o YouTube não entender isso, irmãos, o YouTube vai continuar. O Rodrigo ontem estava com o Pastor Claudinei. No canal do Pastor Claudinei, 3.000 pessoas. E no canal do Rodrigo, 80 pessoas. É normal isso, Pastor Claudinei? Não é normal. Há alguma restrição, alguma trava, né? Olha aí, o pastor Flávio Amaral. Vamos falar sobre a ideologia de gênero. Um assunto muito importante, hein? É um assunto muito importante. Então, vamos lá. Vamos marcar força no canal do pastor Rodrigo Dias. Espero vocês lá às 17 horas e às 18 no canal do pastor Claudio. E o senhor vai estar com quem lá hoje? Olha, eu pretendo estar contigo e com o Rodrigo também. Vamos pra cima. Vamos continuar os assuntos lá no canal. Vou começar a semana acelerado, né? Vamos pra cima. No canal do Pastor Rodrigo é sobre os eventos da natureza e no canal do Pastor Claudinei nós continua esse assunto lá e vai ser benção, em nome de Jesus. O que não foi dito aqui, a gente fala lá no canal do Pastor Claudinei às 18 horas. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Vamos dar a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. O povo da fé diga amém, diga graças a Deus, amém? Glória a Deus. Gostaram da live? Então não saia sem deixar aquele like abençoado. Comenta a hora que acabar a live, volta aqui, comenta bastante, tá bom? Deixa Deus te usar para nós engajarmos ainda mais esse conteúdo para a glória de Deus. Deus abençoe. Um beijo no coração de todos. Todos os moderadores, vocês são bênçãos na nossa vida. Que o Eterno... Porque você ficou até o final desse vídeo. Peço mais uma vez, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilhe com seus amigos e deixe o seu comentário, o seu like, que é muito importante para nós. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando. Eu sou o missionário Edivaldo de Brito Salas. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. E não esqueça de estudar a palavra de Deus, tá certo? Um grande abraço, receba o seu milagre, a sua cura em nome